Meu nome é Gabriel, eu tenho 21 anos e esse é o Evoluindo pra quê? Por que a gente tá aqui? Por que é tão importante estar aqui? Por que é tão necessário a gente estar aqui? E no vídeo de hoje eu quero falar uma situação que eu gosto bastante de pensar sobre, que é a ideia do que a gente precisa ter alguém o tempo todo, a gente precisa agradar as pessoas o tempo todo. A gente precisa o tempo todo estar feliz, alegre, né? Esse alegre do palhaço, sabe a ideia do palhaço? Eu acho muito pertinente nesse momento. Usar ela sempre alegre, sempre feliz, sempre mantendo a paz. Em qual sentido a gente precisa manter a paz, sabe? Eu acho que sim, a gente precisa manter um certo relacionamento com as pessoas. A gente precisa entender certas coisas. A gente precisa não falar certas coisas também. E não deixar isso ocorrer. Porque quando ocorre, é frustrante. É frustrante pensar que a gente precisa estar feliz e dando essa felicidade para alguém o tempo todo. Uma felicidade que a gente nem tem para dar. E aí, quando a gente se fecha, quando a gente fica no canto, quando digo a gente, homem e mulher, independente do sexo, independente das questões, independente de qualquer identidade ou gênero, enfim, nós vamos pensar sobre, porque não faz sentido nesse momento, porque falo com indivíduos e não com uma coisa ou outra, né, com direita ou esquerda, sabe? Foda-se isso. Né, os pensamentos são pensamentos e por isso que eles são tão bonitos, né? E entrando nesse parâmetro, a solidão e a tristeza, ela é tão ruim, ela é muito ruim, a gente tá triste, a gente tá sempre na solidão, porque talvez na solidão a gente encontre a solitude, né? E dentro da solitude a gente perceba que estar com a gente é muito bom, aprender com a gente é muito bom, saber o que a gente quer ou não quer fazer é muito bom. E não precisa depender de alguém ou agradar alguém o tempo todo. Eu acho que a gente acabou ficando muito refém disso por causa da questão capitalista. De o tempo todo precisar comprar algo pra gente estar bem, a gente precisa olhar coisas que nos façam bem, daí veio a internet, o TikTok, e aí é o tempo todo dopamina, dopamina o tempo todo na cabeça, pá, pá, pá. E as pessoas não leem mais livros, as pessoas não estudam mais profundamente. E são poucos essas pessoas que têm esse certo conhecimento de falar ou não falar. E é claro que não podemos falar coisas que machuquem os outros, isso é óbvio. Mas muitas vezes ocorre, né? E não é de um assunto ou de algo, talvez seja de anos, talvez seja de vertentes, de parâmetros diferentes, né? Por exemplo, um relacionamento que tu tem com um namorado, com uma namorada. E aí, perante essa ideia, tu fica exatamente, sei lá, 5 anos com a pessoa. E aí aquela pessoa vai lá e faz uma merda muito grande, assim. Teve várias merdinhas que ocorreu, mas ela fez uma merda muito grande e te ofendeu extremamente. E aí aquela pessoa te chuta. E tu fica, como assim? E não dá mais bola. E quer ver um outro exemplo? Quando a gente conversa com um amigo ou uma amiga e aí a gente fala uma coisa que aquela pessoa não gosta e ela vai lá e fala: não sei se eu gostei, não sei se eu tô 100% ciente disso, eu não sei se eu quero", e vira a cara. E aí tu começa a entender as pessoas no ventre delas. Sabe que cada um é um indivíduo, cada um é uma circunstância, cada um tem pensamentos próprios. Então, a parte de querer agradar todo mundo não faz sentido. Tu entende? Porque cada um se agrada da maneira que acha melhor pra si e não pro outro. Só que a gente tem uma falsa ideia que a gente agrada todo mundo o tempo todo. Mas não é verdade. A gente tem uma falsa ideia que a gente precisa agradar todo mundo o tempo todo. Na verdade, aquela pessoa vai gostar ou não de ti e tu nem sabe se ela gosta ou não de ti. Sabe, o amor, a paixão, a reciprocidade, o carinho. Tu nunca vai saber exatamente isso da cabeça dela e do ponto de vista dela. Porque essa é uma opinião que muda o tempo todo. Muda pra ela também o tempo todo. Aí ela tem que perdoar, ele tem que perdoar, tem que acontecer circunstâncias para ocorrer uma mudança, né, ações. Mas a solidão que eu quero bater aqui é a solidão do ser, a solitude do ser. Então o tempo todo a gente é sozinho, a gente se deita na cama, a gente se deita sozinho, a gente só consegue dormir com o nosso sono e não com o do outro, sabe? Então por que a gente tem que estar o tempo todo agradando os outros e querendo que os outros olhem pra gente de um olhar diferente, de um olhar alegre, de um olhar feliz? Os outros podem ser quem eles são. E não precisa esconder isso, sabe? Eu acho que as pessoas gostam muito de esconder
esse lado, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, que eu não gosto daquele outro. E é uma forma de não brigar também, é uma forma de não discussão, mas é uma forma mentirosa, né? É uma forma não legal. E aí como é que a gente entra? Na verdade ou na mentira? Eu acho que a mentira é melhor que a verdade. Mas a verdade uma hora ou outra aparece. Ou não, né? A gente nunca sabe também. Mas são circunstâncias e eu quero saber a tua opinião sobre esses parâmetros de hoje nesse vídeo. Comente aqui nos comentários, deixe o like e se inscreva, que amanhã tem mais um.